Estamos aqui com o Gustavo Henrique, né, que é o presidente do Patriotas. Gustavão, bom dia. Bom dia, Magela. Satisfação estarmos novamente aqui nesse estúdio, do qual nós tivemos um tempo, nem que fosse breve, mas contribuindo com a boa comunicação e com a boa informação. A você, Eliezer, ao Chico, a você, rádio ouvinte, telespectador, e a todos que fazem o Sistema Dia de Comunicação. Um excelente bom dia e uma grande sexta-feira. Eliezer e Chico, fica à vontade. Bom, Gustavo Henrique, seja bem-vindo, satisfação reencontrá-lo, um companheiro, né, alguém que faz parte da nossa rotina, a gente sempre se encontra, conversa sobre política e acompanha nos bastidores. E aqui eu gostaria de lhe ouvir publicamente ainda sobre a eleição de 2022, né? Você foi candidato a governador do estado, encarou muitos debates, teve um volume de campanha considerável, teve a oportunidade de viajar ao interior do estado do Piauí. No entanto, o resultado acredito que tenha sido aquém do esperado, do planejado, aquém do retorno que você desejava pelo empenho, né? Acabou tendo a menor votação entre os demais candidatos. A que você atribui, como é que você recebeu esse resultado? Uma grande pergunta, até para fazer o esclarecimento e explicar o que é o voto útil. Pelo contrário, eu fiquei satisfeito, por quê? Porque como havia assim, dois lados antagônicos, né? Um comandado pelo presidente Lula e o outro pelo ex-presidente, ex-morador do Alvorada, né? O ex-presidente Bolsonaro. Então o que ocorreu em Teresina e no Piauí? Foi uma guerra de informações. E o que é o voto útil? O eleitor mira a gente, considera-nos um excelente candidato, isso eu ouvi muito pela cidade, pelo interior, mas pelo receio daquele candidato que ele não quer que ganhe, e por conta dessa guerra de informações, vai ganhar no primeiro turno, o eleitor acaba antecipando o que seria o voto do segundo turno, logo no primeiro turno. Agora, como é que a gente sabe disso? Pelas pesquisas. Então, digamos assim, no jargão popular, eu desidratei, houve uma migração de 70% das intenções dos nossos votos, que seriam dados a nós no primeiro turno, para o atual governador Rafael Fonteles. Não, para mim não foi um mal e não foi um bem, foi uma escolha que o eleitor fez. Eu acho que uma escolha prudente, diante da situação que o país estava a viver e está ainda a viver, um país dividido, mas aqui no Piauí, essencialmente, um estado lulista, obviamente, que o eleitor identificado com o presidente Lula, ele apenas antecipou o que seria o voto, né, do segundo turno, logo no primeiro, com medo daquele candidato que representava, não é, o presidente, juntamente com as forças, né, políticas que estavam aí a fazer de quase tudo para poder ganhar uma eleição, antecipou. Então, para mim, eu vejo com muita naturalidade. Até porque eu não tinha prefeito, não tinha vereador, deputado de mandato. Pelo contrário, tinha uma chapa, digamos assim, carcomida pelos velhos pensamentos e velhas práticas. Infelizmente, nós não temos uma bola de cristal para adivinhar a índole ou perceber de imediato a índole. Eu recebi o partido também em cima da hora. Para se montar uma chapa competitiva não é fácil, ao contrário de agora, que nós temos uma chapa bastante competitiva para as eleições municipais, com um projeto já sinalizando para 2026. Então, é diferente você ter um partido com tempo para montar, para trabalhar, com a credibilidade que nós temos, porque nós temos hoje uma chapa de pré-candidatos a vereador de Teresina sem dar nada, que é importante a gente frisar isso, e sim por um conteúdo programático, pelos compromissos firmados em grupo, e eu, como dirigente partidário, sei bem como cobrar e exigir o cumprimento de acordos. O acordo político, a gente tem que acabar com isso no imaginário, de que político combina algo e não cumpre. Isso é errado. Então nós temos que mostrar que é possível se cumprir sim. Como? Fazendo as coisas de forma transparente, como nós estamos a fazer. Estamos sendo atacados, a nossa chapa? Tá, mas eu vejo com muita naturalidade. E ao final vai ser um bom filtro, porque a gente vem trabalhando a montagem dessa chapa de pré-candidatos a vereador em Teresina, Parnaíba, Floriano e Picos, desde o final do ano passado. Gustavo, em cima desses acordos que você tanto falou aí, existem alguns membros do seu grupo insatisfeitos e eles dizem em bastidores que havia um acordo entre vocês para que se só tomasse um posicionamento acerca do candidato do grupo governista após a definição, e aí foi antecipado
essa escolha do pré-candidato do grupo de vocês. Então, o que você fala acerca desse boato de bastidores? Não tem insatisfeitos, não. Tem o insatisfeito. Então, ele tem que submeter uma decisão majoritária que foi colegiada. O que foi que nós fizemos? Nós iniciamos as sabatinas, que é uma prática que nós fazemos desde 2016, desde quando eu fui dirigente de outro partido e de outro em 2020, para que a gente coloque acesso os candidatos com os majoritários, ouvir plano, saber quem é, como trabalha, o que é que se pretende fazer. Então, o que foi que ocorreu? Como nós estamos alinhados com o governo Lula, o nosso vice-líder na Câmara Federal, um deputado nosso, aqui do Maranhão, Marreca Filho do ex-deputado Júnior Marreca, que é secretário de Indústria e Comércio do Maranhão, que estava recepcionando ontem o governador Rafael, lá no Porto de Itaqui. Porque a Secretaria de Indústria e Comércio, Aeroportos e Portos, ele é a empresa que administra o Itaqui é ligada à secretaria do ex-deputado Júnior Marreca, e hoje secretário. E recebeu muito bem, estamos bem alinhados. É o nosso coordenador, inclusive, regional Nordeste, vice-presidente nacional também do partido. Então, o que é que acontece? É vice-líder na Câmara. Então, nós chamamos o vereador Enzo, né, que foi o primeiro sabatinado. Depois nós chamamos o presidente da Assembleia, o Franzé Silva, para ser sabatinado. E em seguida chamamos o deputado Fábio Novo. Convidamos formalmente, protocolarmente, o prefeito de Teresina para ter uma oportunidade de conversar com o nosso grupo. Ele nem sequer respondeu formalmente o convite. Eu encontrei o prefeito, por acaso, em um velório, em saudosa memória de Dr. Celso Barros, que Deus o tenha, foi um dos homens que me deu as primeiras oportunidades para dar os meus primeiros passos, principalmente nos bastidores da política. E o prefeito simplesmente disse que sabatina era para político com P minúsculo. Então isso é uma falta de respeito contundente com o grupo, falta até de zelo e de humanidade e urbanidade. Eu respondi para ele o que é que ele acha de uma pessoa ingrata, desleal e desrespeitosa. Ele ficou meio que impactado, pegaram a cadeira dele de roda, o motorista, botou no elevador e foi embora. Porque realmente as pessoas elas precisam pensar bem antes o que elas pensam em dizer, de fato. Então, como nós estamos alinhados nacionalmente e agora regionalmente com o Piauí, nós não vimos a necessidade de chamar, por exemplo, o ex-prefeito Silvio Mendes. Mas não é um pré-candidato? É um pré-candidato, mas é um candidato alinhado com o adversário do presidente Lula, tá? Com as forças oposicionistas do governo do Estado. E então nós não temos tem hoje, diálogo. Não é que do Firmino o diálogo, ele existe no campo do respeito, da urbanidade, do ouvir. Agora, tomar um posicionamento político de alinhamento não tem a menor possibilidade neste momento. Em relação à deputada Bárbara, inclusive nos procurou interessada em ser sabatinada, foi consensual que nesse momento também não seria interessante, porque ela está em um partido alinhado também com o ex-presidente adversário, não só do presidente Lula, como do governador Rafael, que, diga-se de passagem, foi um dos motivos de nós termos optado logo a decidir, nesse momento crucial, principalmente por parte dos trabalhadores, definição do candidato que o partido estaria e está agora a apoiar. Por quê? Porque é um governador que está sendo bem avaliado. Em 6 meses, chegar a quase 90% de aprovação é um feito inédito em nosso estado. E está se colhendo o resultado de um trabalho diferenciado. Inclusive, ele adotou um dos pontos nossos do plano de governo do ano passado, que foi a não nomeação de deputado, não sei se vocês lembram disso, de deputado e nem de suplente para segurança, saúde e educação. E o governador, sabiamente, com estado de espírito de humildade, inclusive nos informou, antes de assumir o governo, que faria isso. Então, como não render, né, nesse momento, aplausos, o reconhecimento? Agora, não dá para mudar a segurança pública, que vinha degringolando há 50 anos, da noite para o dia. Mas, de qualquer maneira, já se vê uma diferença sensível. Então, a decisão de aderir a Fábio Novo foi consensual do grupo, né? Pelo que você está colocando. Majoritariamente foi, meu querido. Majoritariamente. Você não sabe a pressão que eu peguei. Realmente, há pressão de bastidores, inclusive jogo pesado, para que a gente mudasse o curso. Mas nós não nos submetemos a isso. Eu não sou, e nem parte majoritária do grupo é apeada.
né? Pelo contrário, quando me pressionam, pode ter certeza que eu vou do lado contrário quando eu não sou convencido. Pelo contrário, fazem me estimular mais a seguir adiante. Então nós temos um grupo bacana, um grupo, digamos assim, de pessoas bravas. E às vezes eu fico me olhando no espelho, Magela. Poxa, como é que a gente consegue montar um grupo sem dar, popularmente falando, uma cibalena, meu amigo? Um anador. Sabe por quê? Credibilidade, é sucesso de construção de grupo. E isso é possível fazer. Convicção. Tá? Claro. Eu acho assim, que as pessoas que estão aí desalentadas na política, que são desejosas de uma coisinha ali, uma coisinha acolá, deveriam ter um pouco mais de paciência. Porque, como sempre digo, o tempo ele é revelador. Ninguém faz nada só. Por exemplo, ninguém muda uma situação de um estado como o nosso sozinho. Contar a sua história de vida, ela é boa, é importante, mas ela não é determinante. Porque eu nasci, porque eu andei de ônibus, porque eu andei com um gibão de vaqueiro, que eu fiz aquilo ali. E a Casa Lagoa. A Casa Lagoa, eu sei o que é que o povo passou, não é por aí. Isso, ele é apenas um traço da história que em determinado momento na política nacional e local valia alguma coisa. Porque nós temos um exemplo, por exemplo, do prefeito de Teresina. Para que a história mais simbólica de estado de humildade, que é porque humildade é estado de riqueza e de pobreza não, é estado de espírito, mas era uma pessoa humilde que foi alfabetizada, jogou isso para a população e está aí o resultado. Não é sinônimo de gestão, porque gestão não se faz só. Se faz com um grupo capacitado, com staff, agora com compromisso coletivo. E não de forma velada para se usar instrumentos aqui e acolá, institucionais, para fazer valer o seu interesse pessoal. Eu não compactuo e não aceito esse tipo de coisa. Gustavo, tem um ouvinte aí. Tem ouvinte. Alô, caiu a ligação, demorou muito. Pode retornar. Em cima dessa sua colocação, eu pergunto, porque de fato existe, é público notório, uma queda de braço entre dois pré-candidatos no PT. Ambos dizem que irão ser aprovados pelo diretório do PT. Em caso de o Frazé, por exemplo, sendo o escolhido pelo diretório e tendo que ser o candidato do partido, você segue eu sigo o candidato da base, claro, isso é óbvio. Agora, no meu entendimento, no meu conhecimento, o candidato que vai ser escolhido é Fábio Novo. É Fábio Novo, isso é convicção plena. Eu jamais, você me conhece, aliás, eu jamais sentaria num lugar para dizer algo sem fundamentação, tá? Então, o candidato do Partido dos Trabalhadores, que muito em breve será oficializado, será do deputado Fábio Novo, que é um jovem, é um novo, com experiência, um cara que pegou uma secretaria que era o Patinho Feio, era uma fundação, Patinho Feio mesmo, ali era um cabide de emprego, para poder resolver problema político de um e de outro. E o cara teve desenvoltura, inteligência, isso sim é capacidade de gestão. Por quê? Porque pegou algo incipiente, algo que ninguém nem lembrava e transformou num novelo de ouro. Ou seja, é cobiçada hoje a Secult, a Secretaria de Cultura, porque tem um alcance social, trabalha-se projetos sociais, recuperou diversos aparelhos públicos da cultura, está bem aqui perto da gente, aqui as estações, os galpões, isso é fruto do trabalho do deputado Fábio Novo. Agora, há de se reconhecer que dificuldades existem, nem tudo dá para ser feito. Agora, é um momento ímpar que Teresina poderá experimentar. Não é questão de PT, PPP, não. É colocar alguém novo, com experiência mínima de gestão, que tenha comprometimento com o coletivo, sem maquiagem, sem criar clima artificial, não é? Dizendo isso ou aquilo, trazer grupo de forma artificial, isso não funciona, isso não é legal. A gente viu isso em 2018, o então senador e candidato a governador Mano Ferrer tinha um pool de partidos. Agora, vá atrás de saber quem estava com ele na eleição. O resultado foi o quê? 20 mil votos para governador. Entendeu? Então, quando a gente olha certos grupos, a gente vê o artificial. A gente sabe para onde é que aquele grupo vai. Isso é fato. E eles sabem muito bem o resultado disso, meu caro Chico Gomes. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter pé no chão. Agora,
Um trabalho que nós fazemos, e estamos a fazer pela cidade, vocês sabem disso, o Gustavo pela Cidade nasceu, não é, de uma, não vou dizer de uma brincadeira, mas eu fui motivado a falar de um determinado problema e caiu na graça do povo. E eu quero agradecer à população que, de uma maneira ou de outra, nos pauta hoje, pelas redes sociais, a falar de problemas da cidade, trazendo soluções. Porque nós hoje, Chico, estamos pautando a gestão municipal. Muitos dos problemas que estão sendo resolvidos hoje foram pautados por nós, porque mostramos e apontamos a solução. Houve mudanças na ETURB, mudança inclusive na coordenação de asfalto. Verdade, foi subdividida a gestão interna. Por quê? Porque nós fomos para a porta da fábrica de asfalto, tinha um buraco na saída, rapaz. Como é que você fabrica asfalto e não tampa o buraco da saída da fábrica de asfalto? E por aí vai, a galeria da Zona Leste, nós cutucamos, mostramos o atraso da obra, porque queriam modificar um projeto que foi aprovado pelos bancos. E não se muda o afinamento de uma banda no meio da música. Quem trabalha com música sabe como é que fica isso aí. Então, nós temos pautado algumas ações da prefeitura. Ah, Gustavo, tu está querendo dizer o que com isso? Não, eu estou querendo dizer que nós estamos contribuindo com a cidade, porque precisamos de transparência, eficiência, porque, de certa forma, deveria ser o papel que os senhores vereadores, uma parte deles, porque tem outros comprometidos sim com a coletividade, eu seria leviano em não dizer o contrário, mas parte dos vereadores não fazem minimamente o que nós estamos a fazer hoje pela cidade. E quero pedir desculpas se ainda não houve o atendimento de algumas pautas, meu amigo, porque tem muita pauta em Teresina. Bom, Gustavo, fusão PDT Patriota está consolidada, como é que você está planejando esse campo proporcional? Bom, essa fusão ela ocorreu já, ela ocorreu ainda oficialmente. Ela ocorreu em novembro e está tramitando no Judiciário Superior Eleitoral, no TSE. Certo. O que ocorreu é que houve algumas demandas de alguns contrários que impediram a análise para a homologação no pleno do TSE. Agora, algumas dessas demandas já foram resolvidas e arquivadas. Então, nós estamos aguardando o rito. Em relação à questão de comando do partido, é só você fazer uma análise lógica. Ficam todo o tempo suscitando isso aqui e acolá em algum órgão de imprensa, plantando histórias para tentar desestabilizar a chapa de sucesso que nós vamos ter, Chico. Nós vamos eleger 2 vereadores de Teresina, podendo sonhar com um 3º na sobra. Isso, inclusive, dito pelos sabatinados quando eles viram a qualidade das pessoas que estão lá conosco. Mas ficam suscitando isso para desestabilizar, mas é só você usar a lógica. Eu até peço para aqueles que pensam em colocar alguma nota, falar alguma coisa, analisar direito. Nós temos uma vereadora que foi completamente infiel ao partido. Criou, inclusive, problema comigo, sem eu nunca ter tido problema com ela. Nós nunca interferimos no mandato dela eletivo. Tanandra Sarapatinhas. Nunca interferimos no mandato eletivo dela. Até poderíamos, porque o partido tem direito, sim. E se a pessoa for, digamos, contrária, pode até suscitar na perca do mandato, mas nós não, deixamos quieto. Nós levamos o vice-presidente nacional do partido para conversar com a parlamentar. Lá ficou criado uma expectativa dela participar da chapa de federal para contribuir, cara, com a cláusula de barreira, mas não, ela ficou a empurrar com a barriga, ainda entrou na justiça contra o partido e a justiça foi muito clara que não tinha como ela sair por justa causa. Agora nós temos um outro vereador que me dou muito bem com ele. Me dou bem com o pai dele, já fui diretor, inclusive, de um órgão do Estado à época que ele foi secretário. É um cidadão de bem. Agora, também lá no partido dele, ele não contribuiu em nada com a cláusula de barreira. Ah, tu está querendo dizer o quê? Que alguém com mandato não tem força? Claro, é um dos critérios, mas não é tudo. Vereador Bruno Vilarinho não está tendo esse diálogo com vocês. Não, me dou bem com ele. A gente já conversou, inclusive, a respeito, tá? Já deixei muito claro para ele que não há a menor possibilidade dele ou dela assumirem um comando do partido. Porque isso já foi. Está pacificado, não adianta ficar suscitando, porque o nosso partido não é de balcão e não é de aluguel. Nós temos um projeto para 2026. O vereador votou em deputados de outro partido. O partido apoiava um candidato a governador, ele votou contrariamente também, como a vereadora. Então isso é muito claro que está se buscando um partido para se resolver um problema momentâneo de tentar
tentar manter mandato eletivo para vereador. Agora, eu sou de grupo. Rapaz, Quem tem mais trânsito em Brasília? Eu sou terceiro suplente de vereador. Fui presidente de partido. As lendas que foram contadas é que nós pegamos a estrutura do partido e tudo tá. Poxa, se tivesse ocorrido isso de forma maledicente, maldosa, você acha que eu não era o vereador? É verdade. Agora, Gustavo... Eu trabalho por grupo, rapaz. Enquanto tinha uns incendiários, os rebeldes, eu tentando resolver problemas, o vereador que foi eleito na nossa chapa nunca participou de uma reunião de rebelião, rapaz. Nenhuma reunião. Ele estava correndo por fora. E o hoje, que é secretário, em vez de ter participado de reuniões para tentar nos achacar, se tivesse corrido atrás dos outros, talvez ele é quem fosse o vereador, sabe por quê? Porque o secretário, que hoje é o primeiro suplente, perdeu para o atual vereador por 140 votos. Gustavo, sim. Presidência de partido pode ser tomada em Brasília, Gustavo. Você tem alguma precaução nesse sentido? Tem uma amarradinho aí? Secretário de Indústria e Comércio, Júnior Marreca, é um homem de palavra, até que me prove o contrário. Secretário do governador Brandão, alinhado também com o governo Lula. É só olhar o histórico de palavra. Eu acredito nesse homem. Tanto é que a nossa comissão aqui em Teresina está para 2026. Pode derrubar qualquer... Pode, mas é uma justa causa. Vai atrapalhar um trabalho que está sendo desenvolvido para poder agradar determinados parlamentares que estão numa base de um prefeito que não vai nem para o segundo turno? No caso... Agora não vai para o segundo turno é porque é os dados, são as pesquisas de opinião pública, as qualitativas e as quantitativas. Por mais que se pinte as ruas, bote ouro para um lado e para o outro, bote beirada de cuscuz, bote leite condensado, não resolve porque o povo não confia mais. É uma pergunta que não quer calar. No caso de Tanângera Sarapatins, optar por permanecer nos quadros do partido, ela terá liberdade de ser candidata no partido? Claro que não. Quem decide isso é a convenção. Entendeu? Claro que não. Nem ela e nem ele. Já deixando claro, já foi dito isso para eles, inclusive. Por interlocutores, pela imprensa, entendeu? Inclusive, é a última entrevista que eu vou tratar desse assunto, entendeu? Aqui, com o Sistema O Dia. Se me perguntarem, eu vou dar uma de temista. Não é falar da BR-222, não, mas vou falar de outro assunto, entendeu? Já estou avisando de antemão. Hein, Gustavo, o Alisson está perguntando aqui se é maioria dentro do partido de coligação a escolha do nome do candidato a prefeito. Sim, claro. Foi tomada a decisão dessa forma. O pré-candidato Fábio Novo, ele reúne as qualidades que nós acreditamos para este momento que Teresina passa. Não é só porque ele é do Partido dos Trabalhadores, não. Foi analisado, foi o perfil do candidato, da pessoa, dos resultados. Ele é uma pessoa que fala sério, mas com humildade de espírito. Ele não titubeia, ele ficou encantado com a nossa sabatina. Foi a mais longa, a sabatina. Começou por volta de 7 da noite, terminou quase 11 horas da noite. Então daí tu tira com o nível de qualidade que foi essa sabatina. Ele respondeu a todas as perguntas dos nossos pré-candidatos a vereador e contou a história de vida dele de forma sucinta, sem maquiagem, sem pirotecnia, não. Ele falou a real para poder avançar nas propostas, porque o que o teresinense quer hoje são propostas, é a proximidade de um possível gestor com a resolutividade dos problemas. Para ter uma ideia, eu resolvi por acaso, de forma administrativa, um problema de uma criança de 5 anos que teve marcado, após 120 dias de espera, um oftalmologista na regulação do SUS aqui em Teresina. Aí, quando o pai foi se dirigir para poder... A consulta seria no dia 24, mas conseguimos antecipar para hoje, por uma benevolência da clínica. Mas a clínica não atende criança de 5 anos. E a dona da clínica disse que lá está cadastrado no sistema do SUS da prefeitura que eles só atendem crianças a partir de 7 anos na área pediátrica oftalmológica. Mas a UBS emite a guia da consulta de qualquer maneira. Então falta controle, falta modernização, falta atualização para que quem está operando o sistema de regulação não faça uma família de graça para não ser atendida e esperar mais 120 dias. Mas eu conversei com a proprietária, a gestora da clínica, ela abriu uma exceção para atender essa criança de 5 anos. Porque o pai vai esperar quanto tempo, rapaz?
Então, precisa-se ter responsabilidade, inclusive para os encaminhamentos. Então isso é um absurdo, a gente precisa ter gestão nessa cidade com avanços. Tá aí as paradas, as estações, tu sabe o que estão fazendo? Estão arrancando os forros, as ferragens, dando uma maquiada, uma pintada, para dizer que foi devolvida à população. Cara, tinha que ter pelo menos climatizador, rapaz. Climatizador. E tá faltando placa, hein? Eu já avisei, vou publicar nas nossas redes sociais, eu fiz uma matéria sobre isso. Tá faltando a placa da reforma dessas estações. Fizemos uma recentemente sobre os terminais de integração, que é outro absurdo. Um aparelho público tão caro para a população, aí abandonado e prendendo o guarda municipal, vigiando um patrimônio, podendo estar patrulhando outras áreas da cidade. 8 horas vamos levar as coisas com seriedade, né? 8 horas pontualmente. Quero falar de energia elétrica, Celpi. Energia e engenharia para você que quer placas solares na sua casa, sítio ou chácara. Veja aí. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a Celp Energia Solar. Há 5 anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, @Celp Energia. Tá aí, Celp Energia e Engenharia. Eu quero falar para você que está construindo, reformando da distribuidora Mafrense. Dá uma ligadinha lá, faça o seu orçamento sem compromisso. 3233-5473 é o telefone da distribuidora Mafrense. 3 endereços: Prefeito Hugo Bastos no Vale Quem no Balão do São Cristóvão e também lá em Parnaíba, na Avenida São Sebastião. Gustavo, muito obrigado. Gustavo é o cara, é o entrevistado. Se você deixar, ele conversa até meio-dia e só quer um copo d'água, não precisa nem almoçar. Eu é que agradeço, Magela, satisfação vê-lo. Tu largou o cigarro, cara? A Índia. Ainda continua no cigarro? Vamos largar, Uma hora a gente larga esse negócio. Eu quero agradecer a você, Eliezer, ao Chico, aqui aos meninos aqui dos bastidores, aqui, que sem eles também não ocorreria o programa. A você, rádio ouvinte, né, naturalmente, telespectador, por essa marcante presença, e pedir a você que está aí nos ouvindo que nos acompanhe pelas redes sociais, nos paute, Gustavo pela Cidade. Manda aí sua sugestão de pauta, 86-99828-0000. E as nossas redes sociais é Gustavo Henrique Povo ou Gustavo pela Cidade no Instagram, Facebook e YouTube. E como eu sempre digo, é Gustavo pela Cidade. Eita, Gustavo, valeu.